Olá galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia e hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante. Vamos falar sobre a evolução. Seguinte, vamos tratar nessa aula, é um assunto bem simples, bem tranquilo, não é muito cobrado no Enem, mas se cair tenho certeza que você vai acertar porque é um assunto bem fácil mesmo. Dá pra gente interpretar tranquilamente. Então, o que a gente vai ver hoje? As teorias da evolução. Pessoal, antigamente, óbvio, há muitos anos atrás, em que não sabia que as coisas evoluíam, que as espécies evoluíam, então os pesquisadores acreditavam no fixismo, que era sempre aquilo, não haveria mudança alguma, era sempre aquela mesma coisa, os indivíduos nasceriam daquela forma e assim seria eternamente. Mas depois vieram alguns carinhas e começaram a pensar que havia alguma coisa ali e que realmente as espécies poderiam ter alguma forma de evolução ali. E é claro que não tinha nada muito concreto até surgir os caras que realmente chamam atenção na parte de evolução. Que caras são esses? Darwin e Lamarck. E aí, óbvio, nós temos depois a teoria do neodarwinismo que vamos ver hoje também. Na verdade, a gente sempre pensa em Darwin como o primeiro cara, mas o primeiro a propor alguma teoria, a teoria dele, o lamarquismo, foi o Lamarck. Vamos ver então cada uma dessas teorias, o darwinismo, o lamarquismo e o neodarwinismo, que isso é que importa pra gente hoje. Beleza, galera? Começando então a falar sobre Darwin. Pessoal, tranquilamente, se falar em Darwin, você já lembra na hora de seleção natural, não é? Isso é algo que está na nossa mente já. E é justamente isso, Darwin propôs a seleção natural. O que seria isso? Na seleção natural, os indivíduos mais adaptados ao meio têm mais chances de sobrevivência do que os menos adaptados, então eles vão gerar mais descendentes por conta disso. E aí, o que essa seleção natural, o que ela fala? Alguns pontos principais aí dela, ela em resumo. Seguinte, o Darwin acreditava que nenhum ser é idêntico ao outro. Então, a variação é que vai garantir que a seleção natural funcione. Então, já joga por terra a questão do fixismo. Ele vê que tem espécies diferentes e é justamente por conta dessa variação que a seleção natural vai poder existir, porque eu vou conseguir, então, selecionar os mais aptos. E aí, as espécies também, pessoal, geram mais descendentes do que o ambiente pode suportar. É a questão da teoria de Malthus, né? Eu tenho mais indivíduos crescendo em progressão geométrica e a nossa alimentação em progressão aritmética, então eu vou ter mais indivíduos e um momento não vou ter suporte ali no meu ambiente. Isso vai gerar a minha luta pela sobrevivência, competição, beleza? E outra coisa, o número de indivíduos de uma espécie é mantido mais ou menos constante ao longo das gerações. Justamente por essa questão de competição e seleção natural agindo juntas, eu vou ter um número mais ou menos constante ao longo das gerações. Tranquilo, galera? E agora vamos falar sobre aquele caso clássico, o caso das girafinhas. Vamos falar por Darwin e depois vamos falar por Lamarck. O que seria esse caso das girafas? Seguinte, o Darwin achava que as girafas ancestrais apresentavam pescoços de comprimentos variáveis. As variações eram hereditárias. Claro que não sabia como que essas variações eram passadas de um indivíduo para o indivíduo, mas ele já sabia que se perpetuavam ali entre as espécies. Então eu tinha, por exemplo, esses 3 tipos de girafinha aqui. Eu tinha girafas com os pescoços mais curtos, medianos e pescoços longos. E aí, o que o Darwin falava sobre isso? Que a competição e a seleção natural levaram à sobrevivência dos descendentes de pescoços maiores, já que eles conseguiam se alimentar melhor lá, comendo as folhinhas das árvores no alto. Então, por conta disso, eles competiam, essas aqui de pescoços mais longos, competiam com essas duas e essas duas ficavam aqui na pior, porque essa aqui já estava pertinho lá das árvores, essa aqui não tinha como se alimentar direito e aí a seleção natural garantia a sobrevivência dessa aqui que era mais apta. Então, por Darwin, finalmente, apenas as girafas de pescoços longos sobreviveriam à competição. Portanto,
por Darwin, pela seleção natural, ocorreu a evolução. Bem tranquilo, né, pessoal? Então, o Enem pode cobrar algum caso que acredito que não vai ser o caso clássico das girafas. Esse caso é apenas para a gente entender, conseguir aplicar o que o Darwin pensava. E aí ele pode dar um outro caso aí e relacionar isso, fazer você pensar em que caso, em que teoria evolucionista esse caso se encaixaria. Tranquilo? Bem fácil, pessoal, essa parte. E aí, depois de falar de Darwin, pessoal, vamos falar de um cara mega importante também, que foi o Lamarck. Falando em Lamarck, a gente lembra na hora de uso e desuso, exato. Então, a lei do uso e desuso que o Lamarck propôs era o quê? Quanto mais um órgão fosse utilizado, mais ele evoluiria em tamanho ou comprimento. E aí, também fala sobre a herança dos caracteres adquiridos, ou seja, as características adquiridas por um ser vivo passariam para os seus descendentes. Só que o Lamarck, ele achava que qualquer característica adquirida passaria para o descendente. Por exemplo, se eu doasse um dos meus rins, meu filho, meu descendente nasceria sem um rim, porque eu adquiri essa característica ao longo da minha vida. Eu doei meu rim, fiquei sem um rim, meu descendente já vai nascer sem um rim. Então, isso aí hoje a gente já vê que não tem nada a ver. Imagina, se eu pinto meu cabelo, meu descendente vai nascer com cabelo já diferente? De forma alguma, né? Então, a gente já vê que aí a teoria de Lamarck é bem falha em algumas partes. E aí, da mesma forma como falamos do caso das girafas por Darwin, vamos falar do caso das girafas por Lamarck. O que ele achava? Que as girafas ancestrais tinham pescoços curtos, não achava que era variável que nem Darwin. Que para alcançar a folhagem das árvores, elas precisavam esticar o pescoço. Então, para Lamarck, só existia esse carinha aqui de pescoço curto, tranquilo. E aí, o que Darwin propunha com relação à lei do uso e desuso? Que pelo fato delas sempre esticarem o pescoço foi se alongando. Eu fui usando muito o meu pescoço e o pescoço foi alongando ao longo do tempo, alongando ao longo do tempo, alongando ao longo do tempo. E aí até fazer as manchinhas aqui clássicas da nossa girafinha. Então, pela lei do uso e desuso, eu usava muito, eu esticava muito o meu pescoço e ele foi crescendo e essa característica foi sendo transmitida aos descendentes. Então, finalmente, o contínuo esticamento do pescoço dessas girafas deu origem às girafas atuais com os pescoços longos. Portanto, pelo uso e desuso e pela transmissão das características adquiridas, houve a evolução por Lamarck. Tranquilo? Então, a gente não pode confundir a teoria de Darwin e Lamarck, até porque elas são bem diferentes e, inclusive, elas são excludentes. Galera, então nos vemos na próxima aula falando mais sobre neodarwinismo. Até lá!